Olá, tudo bem? Bom, comandante, eu hoje estava dando uma aula e aí eu resolvi, me deu um start assim, explicar uma coisa que muito pouca gente entende, mas é uma coisa muito interessante, especialmente para quem voa, radar, terminal e tal, que é a questão da velocidade. Quer dizer, a velocidade que uma aeronave utiliza, por exemplo, numa aproximação radar e a altitude que o radar também recebe. Quer dizer, essas informações, elas são extraídas da onde, de onde sai? Já pensou nisso? Quer dizer, por que que o controlador de voo, por exemplo, radar, seja de uma terminal, seja de um controle de rota, ele pergunta, confirma a sua indicada, confirma a velocidade indicada e tal, etc. Né? Bom, na verdade, o que acontece é o seguinte, vamos falar primeiro na questão da velocidade. Existem várias velocidades na aeronave. Talvez uma das principais velocidades é a velocidade indicada, que é a velocidade lida pelo piloto lá na aeronave. Ele vê lá a velocidade indicada. Essa velocidade indicada a gente sabe que muito bem é uma velocidade a partir da pressão dinâmica e tal, etc. Sai uma velocidade indicada que é a velocidade que o piloto lê. Nós temos a True Airspeed, né, que já é a velocidade verdadeira. A velocidade verdadeira é a velocidade efetivamente desenvolvida pela aeronave na massa de ar. E, finalmente, a VS, que, afinal, a VS é a velocidade que o piloto utiliza para estimados, para cálculo de combustível, etc. Portanto, três velocidades importantes. E, afinal, qual é a velocidade que o controlador finalmente vê lá na tela radar? Ele está ali na tela radar, ele está vendo o quê? Normalmente, quando se faz essa pergunta, a resposta mais simples é a seguinte: é a VS, o controlador radar vê a VS. Bom, efetivamente, não. É uma velocidade muito próxima da VS, mas não. Não é exatamente a VS. É mais simples dizer isso porque fica fácil de explicar. Mas, na verdade, essa velocidade é uma velocidade percebida pelo radar. Porque há de considerar que o radar está no solo e ele tem ele pega o plot radar a uma certa altitude. Então a gente tem aqui um ângulo, tem o ângulo, né, que seria um cateto desse triângulo retângulo, que vem até o solo, e o cateto adjacente aqui. Né? Então, na verdade, nós temos aí um triângulo retângulo. Então, na verdade, é essa velocidade, que é muito próxima à velocidade VS que a aeronave tem. Mas é uma velocidade que o radar percebe. Lógico que pode ser considerada a VS está muito próxima da VS. Mas, em outras palavras, é a velocidade que o radar percebe. Em função de quê? Em função da velocidade que esse plot anda e o tempo que ele percorre numa unidade de tempo. Aí então a gente tem essa velocidade percebida pelo radar. Outra coisa interessante é a questão da altitude. Quando nós falamos na altitude, poxa, como que o radar vê? É uma percepção também. Então o radar também percebe a altitude da aeronave? Aí não. Aí não, é uma coisa interessante isso. Porque aí não, a altitude que eu vejo no radar não é uma altitude que é percebida pelo radar, mas é uma altitude que a aeronave informa. Porque a antena tem aquela, em cima tem o interrogador do radar lá, né? Ele interroga o seu transponder e o seu transponder responde uma altitude. Sim, mas que altitude que o transponder responde para o interrogador do radar? Na verdade, essa altitude é aquela altitude que está num dos altímetros lá. Então, essa altitude que o controlador vê na tela radar, ele está na tela radar, que altitude é essa que ele vê? Ele vê a altitude que é a altitude que tem lá no avião. Portanto, essa é uma informação secundária, seja um transponder Charlie, ou seja um transponder Sierra com modo de altitude, essa informação é dada pelo avião, ou seja, pelo altímetro do avião. E aí depende do que você inseriu na janela de Kossmann. Quer dizer, o que você inseriu na janela de Kossmann, na verdade, é o que vai estar marcando no seu altímetro, que é o que vai ser informado por radar. Por isso, tem umas coisas importantes aí, inclusive em fraseologia e tal, etc. Eu tenho que perceber o seguinte, que, na verdade, eu tenho que prestar atenção.
quando, por exemplo, na questão vamos falar, voltar à velocidade. Quando eu quero o controlador fazer uma alteração de velocidade, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar para o piloto? Qual é a sua velocidade? Por que eu pergunto qual é a sua velocidade indicada? Ou no caso, em níveis superiores, em rota, qual o Mach? Mas em níveis inferiores, qual a sua velocidade indicada? Porque eu tenho que saber qual a velocidade indicada que o piloto tem, porque eu tenho uma velocidade percebida. E essa velocidade percebida, digamos que eu estou numa terminal. Eu quero fazer um ajuste de velocidade, por exemplo, de 20 nós. Eu quero reduzir a aeronave. Então eu pergunto para o piloto, qual a sua velocidade indicada? Ele, por exemplo, informa 200 nós. E aí o que eu faço? Reduza a sua velocidade para 180 nós. E aí, óbvio, se você faz essa redução na tua indicada, vai haver uma resposta na velocidade percebida para o radar. Por isso que é perguntado qual é a sua velocidade. E no caso de altitude, outra questão interessante, porque veja, a velocidade que está no radar, ela é percebida pelo radar. Agora, a altitude não, é uma altitude que vem lá do transponder, uma informação que vem do transponder que chega no radar. Por isso que quando nós trabalhamos radar, nós sempre analisamos ou nós sempre trabalhamos com a informação bidimensional, que é azimuth e distância, e não a informação vertical. Tanto é que na fraseologia, por exemplo, quando é prestado vigilância TS ou sob vetoração radar, eu não sou obrigado a reportar fixos de posição e coisas do gênero. Porém, a fraseologia e o regulamento de tráfego aéreo está implícito eu reportar, por exemplo, a altitude. Quando eu mantenho um nível, quando eu vou iniciar descida, quando eu atinjo um nível, tudo isso tem que ser reportado em termos de altitude. Por quê? Porque a altitude que eu vejo no radar é uma altitude que o transponder informa em função dessa comunicação que existe com a antena de solo, com o interrogador de solo. Certo? Ok, espero ter ajudado você. Dar mais uma dica aí sobre isso. Aguarde outros vídeos, nós teremos outras dicas para dar para você. Um grande abraço. Tchau, tchau.